Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos aqui dar uma olhadinha bem rápida acerca das atividades que eu havia passado, ok? Nós temos até o presente momento nessas duas atividades aqui, exercícios de espanhol. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nesses exercícios e no como vocês podem responder. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui nessa primeira atividade nós temos a mesma imagem repetida, um pequeno acidente, desatenção minha, mas enfim, como eu havia explicado para vocês, bastava vocês responderem apenas uma. Aqui, lembrem-se que aqui a personagem Mafalda está se apresentando. Se ela está se apresentando, ela está falando dela mesma. Como é que eu sei que ela está se apresentando? Olha um balãozinho de diálogo, pessoal. Esse diálogo aqui, veja que está partindo dela, então a fala é dela. Eu sei que a partir daqui eu sei que ela está se apresentando, ela está falando, ela não está falando com você, porque não está dirigindo nenhuma pergunta, nem coisas do tipo. A questão ela pede apenas para vocês pegarem e escolher o verbo correto. E os outros você risca. Então você tem o seguinte verbo aqui na primeira frase, é o verbo lhamar-se, conjugado com se llama, me llamo, os lhamais. Se ela está se apresentando, então você vai riscar se llama e os lhamais, porque se llama está na terceira pessoa, ele ou ela ou você, se llama, e os lhamais está conjugado na terceira pessoa, ou segunda pessoa do plural, vosotros, que para nós aqui vai ser o vocês. Se ela está se apresentando, então ela vai dizer me llamo Mafalda. Então você risca se llama e os llamais. O segundo, temos apenas dois do verbo tener. Tengo significa tenho e tiene significa tem. Se ela está se apresentando, tenho 6 anos. Terceira, vive, vivis, vivo. Se ela está se apresentando, repetindo, não achem isso chato, então ela vai dizer vivo em Argentina. Vive é para ele ou ela e vivis para vosotros, então a gente descarta. Quarta, soy, es, sois. Novamente, primeira pessoa, soy argentina. Aqui é para a pergunta de onde eres. E ela vai dizer soy argentina. A quinta é soy, son. Aqui é para a pergunta o que eres, a que te dedicas, qual é a tua profissão, qual é a tua ocupação. Neste caso, ela vai responder que ela é uma aluna. Ela é, mas se ela está se apresentando, sou uma aluna. Então você risca o es e o son. E por último, você vai escolher entre somos, soy e sois. Novamente, se é a primeira pessoa, soy o que? Uma chica. Que eres? Eres um chico? Não, sou uma chica. Mafalda falaria assim, ok? Logo em seguida, nós temos aqui as mesmas imagens. Eu coloquei para vocês aqui um lembrete de algumas saudações. Nós temos aqui o olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noites, para apresentações, né? As perguntas direcionado a tu e a você. Lembrando daquela questão de formalidade e informalidade que nós falamos em sala de aula. Eu me chamo, sou, pronomes de tratamento, senhor, senhora, senhorita, e perguntando de volta, né? E tu, e você? Utilizo muito gosto, encantadas um placer, né? É muito gosto em te conhecer, encantado em te conhecer, é um prazer em te conhecer, igualmente o desgosto é meu, né? Expressões de saudações, temos aqui algumas expressões para despedidas, adiós, tchau, nos vemos, tenho que irme, hasta amanhã, hasta luego, hasta pronto. Até logo, hasta pronto. Esse até pronto aqui seria mesmo que um até logo para nós aqui no português, certo? Tchau, nos vemos, tenho que ir. Coloquei aqui como curiosidades algumas nacionalidades, né, em espanhol, que levam algumas características comuns entre eles, né, a questão da terminação an, ano e ana,
Ence, enho, enha, para esses países aqui. Mesma coisa aqui, temos estas terminações, ok? E aqui temos a segunda, eu coloquei como avaliação aqui, mas não se assuste não, viu pessoal? Temos a seguinte conversação bem breve, né? Temos Lúcia e Carlos conversando, cada um se apresentando. A Lúcia, ela começa: Olá, soy Lúcia, vivo en México, tengo 11 años y estoy en el sexto año de escuela Lucía Mercedes. Mi madre es mexicana y mi padre brasileño. Y o Carlos responde: Buenos días, mi nombre es Carlos y mis apellidos son Silva Castañeda. Soy uruguayo, pero vivo en Brasil. Tengo 10 años y estoy en el quinto grado de la primaria en la escuela privada. Também estudo dibujos. Ele está dizendo que também estuda desenhos. E temos 4 perguntas para vocês responderem aqui. Gente, é bem simples. Lúcia vive em Chile? Será que a Lúcia vive no Chile? O que você vai dizer? Não. Ele é... Ou então, Lúcia vive... Opa, saiu com um M aqui, né? No caso é N. Ok, pessoal? En México. Lúcia vive en México. No, ella vive en México. Segunda, ¿de dónde es el que estuda Carlos? Só ajeitar bem que a coisinha aqui. Que estuda Carlos además del quinto grado? O que o Carlos estuda além do quinto ano? Além, esse ademais significa além. Por conseguinte, eu irei responder: ele estuda dibujos. Ele estuda dibujos. O que ele estuda além? Ele estuda desenho. Você poderia dizer, además dele quinto grado, ele estuda dibujos. Mas você basta numa frase completa. Se você responder assim, dibujos, aqui são respostas completas. Claro, lógico, é evidente que não estou exigindo de vocês uma resposta completa. Afinal de contas, vocês estão começando a estudar espanhol e não estou esperando que vocês venham com uma proficiência melhor do que a minha ou igual a minha na língua espanhola. Não. Eu entendo muito bem se você compreender a pergunta e souber respondê-la da melhor maneira possível, que fique bem claro que você entendeu e respondeu corretamente. É isso que eu estou exigindo, né? Eu estou demonstrando aqui para vocês como vocês responderiam. No caso, para a segunda pergunta, ele estuda dibujos. De onde é el padre de Lúcia? Gente, lembrando, ele está perguntando de onde. De onde é o lugar. Não é a nacionalidade, como eu vi em alguns casos. Nesse caso aqui, eu estou perguntando de onde. Então, é por isso que eu vou responder: el padre de Lúcia es de Brasil. Ou então eu só respondo: es de Brasil. Porque eu estou perguntando o lugar, não a nacionalidade. Eu vi algumas respostas dizendo assim: es brasileño. Brasileiro, como nós vimos lá em cima, é a nacionalidade. Brasileña, nacionalidade. Certo? Nacionalidade. Eu estou perguntando o lugar, de onde. E por conseguinte, eu irei dizer: ele é de Brasil. Eu posso dizer só assim, ó, é de Brasil. Esse pedaço aqui, ó, é de Brasil. Ok? Ou eu posso simplesmente dizer uma frase mais completa: el padre de Lúcia es de Brasil. E a outra pergunta: quais são os apelidos de Carlos? Quais são os sobrenomes? Lembrando que apelidos significa sobrenomes. Então, como é que eu respondo? São Silva e Castanheira. Se você escrever apenas Silva Castanheira, tá melhor do que não ter dito nada.
ok? Para a próxima pergunta, nós temos aqui estas respostas. Lembrando do seguinte, que a próxima questão é uma questão que muita gente pode ter ficado um pouquinho assim perdido por conta da formatação. Opa, próxima não. Vamos ao seguinte, pulei ali nas respostas, enfim. Quando eu pergunto para saludar uma pessoa às 14 horas, qual é o saludo? 14 horas para quem? Se lembra? Basicamente é o que? 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde você vai dizer simplesmente buenas tardes, ok? Somente isso. Para contestar positivamente, ela pergunta como está. Gente, dá uma resposta positiva. Se você vai dar uma resposta positiva, você vai dizer estou bem. Se você não achar que, eita, o professor não colocou aqui, e agora, gente, vocês não estão estudando online? Como é que eu vou dizer estou bem em espanhol? Olha, um tradutor. Estou bem. Lembrem-se, se vocês estão estudando online, vocês têm uma ferramenta chamada-se Google, certo? O Google, se você abre uma aba, para quem está no computador, geralmente o pessoal usa o Chrome, né? O Chrome do mesmo jeitinho lá em cima, você digita aqui assim, tem o Chrome, tem o não importa qual o navegador está usando, se está no celular, não sei o que, bota lá, estou bem em espanhol, tem aqui, pronto. Então você vai responder, estou bem. E por último, olha, está até com o tradutor aqui aberto, né? Mas enfim. E por último, a próxima pergunta, ele pergunta, para pedir permissão para entrar na sala, como é que você pede? Pedir permissão em espanhol. Pedir permisso? Olha, vamos ver, você tem várias coisas e tudo mais, então, você quer, qual é a pergunta mesmo? Para poder entrar na sala, né? Quer usar o tradutor? Posso entrar? Pode entrar? Você pode responder apenas assim. Professora, professor, pode entrar? Com seu permisso? Pode entrar, por favor? Ferramentas, pessoal. Ferramentas. Vocês têm aí uma ferramentazinha chamada Google, então não deixem de utilizar ela, certo? Se vocês estão no momento que vocês estiverem com internet para estudar, façam todas as pesquisas. Não tenha preguiça de perguntar. Como eu disse, eu não estou exigindo de vocês uma proficiência 100%, certo? Então a terceira resposta você pode dizer, pode entrar, por favor? A terceira resposta da atividade aqui, né? A terceira questão, ela meio que ficou confusa aqui por conta dessa diferença que ficou meio misturado, mas a gente tem as seguintes perguntas. A gente vai ter as seguintes perguntas. Eu vou botar bem aqui assim, para vocês verem quais são as perguntas de um lado que vocês iriam completar com as outras. Isso aqui são pronomes interrogativos. Ok? Então, você iria ligar eles aqui às outras respostas. Levando a pergunta de onde, eu poderia não faria sentido eu dizer de onde te chamas, moça? Faria sentido dizer de onde te chamas? Não. De onde tens no bolso? Não. De onde é teu apelido? Pode até ser, porque se você estiver perguntando a origem do sobrenome da pessoa. Ok? Faria sentido. Mas, levando em consideração que nessa questão temos 4 perguntas e 4 respostas, então cada um tem de estar exatamente no seu lugar, ok? Então, vamos ter as seguintes respostas para as seguintes, né?
Então, as respostas que a gente vai ter nessa terceira questão, formando as perguntas ali indicadas, vai ser: de onde és tu hermana? Como te llamas, chicas? De perguntando como tu te chamas, moça, meninas, tanto faz, né? Que tienes nele bolso? Bolso pode ser entendido dependendo da região, aí como o próprio bolso, mochila, estojo, sei lá, né? Que tienes nele bolso? O que tu tens na bolsa? Geralmente é utilizado para bolsa, né? Que tienes nele bolso? O que? E por último, qual é o teu apelido? Qual é o teu sobrenome? Qual é o teu sobrenome? Não precisa responder, é só ordenar as perguntas, ok? Em seguida, a gente vai ter aqui as seguintes palavras. Peru, Pablo, Santiago, estudiante. Agora o que eu faço? Agora, olhando as perguntas, certo? Olhando as perguntas, responda-as usando as informações do quadro abaixo, não se esquecendo de usar o verbo ser. E, professor, qual é o verbo ser? Novamente, se você não tem anotado no seu caderno, que eu acredito que eu botei, se não botei, mas eu acredito que eu botei para vocês esse verbo ser, né? Verbo ser em espanhol. No Google apareceu já as primeiras, já apareceu aqui. Os pronomes eu, ele, nós, sou, tudo mais, né? Tá faltando o tu aqui, né? Cadê a conjugação? Tá aqui. Lembrando que o verbo ser, nós estamos usando o presente do indicativo. Ainda não estamos no básico. Então, você tem aqui todos o verbo ser. Eu sou, eu sou, tu ou vos. Esse vos aqui a gente vai entrar com mais detalhe depois. Eres e sos. Ele, você, es. Nosotros somos. Vosotros sois. Eles, ellas ou ustedes. Eles, elas ou vocês são. Ok? Então, pergunta de número 1. Que haces de tu vida? Tu é um Peru? Tu é Pablo? Tu é Santiago? Tu é estudante? Opa! Você, aluno, é o quê? Eu estou perguntando para você. Você vai responder essa pergunta. Que haces de tu vida? Que fazes da tua vida? O que você vai responder? Bem simples. Você pega, como eu disse, você vai pegar e vai escrever assim. Soy estudiante. Somente isso. Estudiante. Estudiante. Já digitei que não saiu. Sou estudiante. Próxima pergunta. O que ele nos traz? Qual é tu apodo? O apodo, pessoal, geralmente é utilizado para apelido ou sobrenome, né? De Pablo e Santiago, qual melhor fica para dizer? Pablo geralmente para nome, Santiago um apelido ou segundo nome. Então eu vou utilizar o Santiago. Eu vou utilizar, vamos ver aqui assim, o Santiago, né? Então como é que fica aqui? É Santiago. Somente isso, não precisa ter quebra-cabeça. De onde tu és? Ah, agora a gente tem um país aqui, né? Peru. Ok? De onde és? Eu sou do Peru. Como é que eu respondo? Sou de Peru. E por último, a última pergunta que nós temos é justamente como te llamas? Ah, agora eu vou utilizar o Pablo. Gente, eu estou utilizando o Pablo aqui, certo? Mas é porque é a opção que nós temos lá. E por conseguinte,
nós vamos utilizar, utilizando o verbo ser, soy, Pablo. Certo? Finalizado isso, vamos para a próxima atividade. A próxima atividade, você volta aqui, né? O exercício de número 2. Nós vamos começar aqui com uns adjetivos, ok? Alguns adjetivos para serem postos no lugar certo. Lembrando que vocês podem, aqui a ideia é você formar uma frase que faça sentido, ok? Nós temos os seguintes adjetivos: antiga, modernas, industriais, tranquilos, bonita, europeus, estreitas, pouco simpática e grande. Lembrando que os adjetivos eles têm de concordar em gênero e número com seus substantivos. Quer dizer que eu não posso dizer que a cidade é poucos. A cidade onde vivo é poucos. Faz sentido? Nenhum. Portanto, eu posso dizer que a cidade onde eu vivo é o quê? De acordo com o gabarito que eu tenho aqui, grande. A cidade onde eu vivo é grande. Las calles significa as ruas. Então, as ruas são o quê? Estreitas. Las calles são estrechas. As ruas são estreitas. Eu posso dizer isso. As casas não são. Lembrando que cada um tem seu lugar, que melhor vai se encaixar aqui é dizer que as casas não são modernas. Las casas não são modernas. Certo? Os parques são. Opa, eu acho que tranquilos fica bom, não fica? Os parques são tranquilos. Certo? La igreja. Geralmente as igrejas são o quê? Antigas. Como eu estou falando a igreja, no singular e plural, eu posso utilizar muito bem antiga. Certo? Depois, las zonas o quê? Industriales. As zonas industriais estão lejos do centro, ou seja, longe do centro. A praça no centro é o quê? Eu acho que fica melhor dizer bonita. Ai significa, não é um ai, bati no cotovelo, não é esse ai não, viu? Ai é o verbo haver no sentido de existir. A, o que? Poucos restaurantes. La gente, quando eu falo la gente, pessoal, é como se eu dissesse as pessoas, o povo em geral. O povo é muito simpático, só que como está em espanhol, la gente é muito simpática. E por último, os europeus, que melhor vai se encaixar é justamente dizer que os turistas são europeus. Vamos ver qual é a próxima. A próxima que nós estamos aqui, também para ordenar os seguintes adjetivos segundo o número e gênero. Há 5 adjetivos possíveis para cada frase. Quer dizer que eu poderia utilizar 5 em cada um. Vamos ver. Mari geralmente é nome de mulher. Vem de Maria, né? Então posso dizer que Mari é espanhola? Não. Eu posso dizer francesa? Posso falar francesa? Posso. Mari é alegres? Não. Inglês é masculino? Não. Otimistas? Não. Perezoso significa preguiçosos? Não. Inteligente? Sim. Francesa, inteligente. Argentinas? Não. Simpáticas? Não. Suíços? Não. Deportista quem é esportista, que pratica esporte? Posso. Pessimista? Posso. Sério?
não, masculino. Guapa, sim. Independientes, não. José e Luiz são espanhóis? Sim. Francesa? Não. Alegres? Sim. Inglês? Não. Inglês aqui é no singular, teria que ser ingleses. Então, espanhóis, alegres. Optimistas? Sim. Perezosos, preguiçosos? Sim. Inteligente? Não. Singular. Argentinas? Não. Feminino, são masculinos. Simpáticas? Feminino plural. Suíços? Sim. Esportista? Deportista? Do. Pessimista? Do. Sério? Do. Guapa? Do. Independentes? Sim. Contei até 5, ó. Qual desses aqui a gente iria tirar? Optimistas, preguiçosos. A gente eu já encontrei foi 6, né? A questão está dizendo 5, mas eu encontrei 6 que podem ser usados. Sandra e Ana são espanholes? Não. Francesa? Não. Alegres? Sim. Inglês? Não. Optimistas? Sim. Perezosos? Não. Aqui teria que ser pereçosas, preguiçosas. Inteligente? Não. Argentinas? Sim. Simpáticas? Sim. Suíços? Não. Deportista? Não. Pessimista? Não. Séria? Não. Guapa? Não. Independentes? Sim. Já que eu achei sim 6 lá para José Luiz, vamos deixar independentes para apenas Sandra e Ana. Ok? Então deixem independentes para cá. Robert es espanholes? No. Francesa? Não. Alegres? Não. Inglês? Sim. Optimistas? No. Perezosos? No. Inteligente? Sim. Argentinas? No. Simpáticas? No. Suíços? No. Deportista? Não. Pessimista? Deportista, posso dizer sim. Pessimista? Sim. Sério? Sim, né? Então temos aqui inglês, inteligente, deportista, pessimista e sério. Peter e Julia são espanhóis? Sim. Alegres? Sim. Optimistas? Sim. Perezosos? Sim. Suíços? Sim. Independente, a gente deixa lá para o outro. Então, alguns se repetem. Então, a gente tem essas daí. É só ligar um para o outro. Ok? Então, a gente tem aqui o que seriam as respostas. Argentinos, independentes, simpáticas, optimistas, alegres. Aqui daria para Sandra e Ana. Suíços, independentes, alegres, optimistas e preguiçosos. Como a gente está no masculino e suíços, então a gente utilizaria para José e Luiz. Espanhóis, independentes, alegres, otimistas e perezosos. Todos esses aqui são comuns de 2 gêneros. Então, eu poderia utilizar para Peter e Julia. Francesa, pessimista, inteligente, guapa e deportista. Eu poderia utilizar para Mari. E para o Robert, eu poderia utilizar o inglês, deportista, pessimista, sério e inteligente. Somente isto aí, ok? Aqui você tem aqui a lista do que poderia ser utilizado ali para cada um. Certo? Dito isto, nós temos estas 2 atividades, né, da língua espanhola aí voltada para vocês. Espero ter ficado claro essas últimas partes. O vídeo ficou meio longo, mas para não ficar muitas dúvidas. Qualquer dúvida, volta o vídeo, clica de novo. Se você está tendo internet só em algum momento, busca um aplicativo aí no celular para tentar salvar esse vídeo no seu celular. Para rever, tirar todas e quaisquer dúvidas. Nós, professores, sabemos que vocês, às vezes, não têm internet toda hora. E quando tem, é um determinado horário por um determinado tempo. Pois nesse determinado tempo, vocês têm de buscar ferramentas, se vocês tiverem condição, né, de facilitar o estudo de vocês. Quer anotar? Anota. Como eu disse, existem aplicativos por aí que vocês vão baixar vídeos do YouTube, coisa do tipo. Basta buscar, ok? É uma responsabilidade sua esse momento. Então, não esqueça de que quando vocês vão clicar lá, né, na atividade, se vocês forem, por exemplo, vou pegar aqui a conta do menino emprestado aqui. E também.
Aqui precisa ser mais 2. Então vocês vão lá. Ó, eu tenho aqui atribuídos. Gente, tem alguns trabalhos que quando eu vejo aqui entregue, ó, tem que devolvido e tal. O pessoal mandou fotos dos seus cadernos. Não tem problema, tá ótimo, ok? Certo? Não se preocupe com essa questão, eu ainda vou botar tudo direitinho, mas olha, de todas as pessoas que a gente tem aqui por exemplo, do primeiro A, né? A gente tem esse tanto de aluno aqui, tem um monte aí, né? No caso aqui do primeiro A foram apenas um. A gente tem aqui de primeiro B, vamos ver, do primeiro B das atividades de espanhol. Ó, e tem do primeiro B, só tenho duas entregas, tem os atribuídos aqui assim. Quando eu clico aqui eu não vejo, pessoal, nenhuma resposta. Eu não vejo nada. Eu posso ver que a pessoa tipo tenta fazer alguma coisa, mas entregar mesmo apenas duas pessoas entregaram aqui do primeiro B, certo? Do primeiro C, vamos ver como é que está a situação do primeiro C, pessoal, aqui da língua espanhola. Temos a primeira atividade apenas 4 e da segunda atividade apenas 2. Após este vídeo, eu espero que vocês estejam dispostos a pegar, pelo menos fazer e entregar a atividade. Não deixem de entregar essas atividades, pessoal. Isso aqui é necessário. Tire uma foto do seu caderno. Você tem condições de ir lá e tirar uma foto do seu caderno e anexar. Você pode tentar editar o documento lá da atividade, colocar as respostas, adicionar alguma coisa. Não importa. O que importa é que vocês entreguem para demonstrar que vocês estão participando, porque a partir daqui a gente pode fazer uma avaliação depois lá em cima. É necessário, é importante que vocês tentem, sigam as dicas, entreguem a atividade, é super, hiper, mega importante, principalmente para vocês não ficarem para trás, para não ficarem sem entender, certo? Os alunos aí do primeiro B já receberam, não sei do primeiro C se receberam um vídeo chamado aí, falando sobre essa questão de rotina e hábito, né? Vocês têm de criar o hábito de estudo de vocês, lembrando que vocês não estão de férias, estamos em quarentena para evitar que essa doença se propague mais ainda, porque uma pessoa que possa estar contaminada, ela não vai sentir os sintomas de imediato, acha que vai estar bem e vai lá conversar com todo mundo. Se essa pessoa fica num lugar fechado junto com outras 30 pessoas, a capacidade dessas outras 30 pessoas pegarem a doença aumenta significativamente, de 30 pessoas para espalhar para os seus parentes, dentro de casa e outros afins, aí a bagaça é grande. Mais que você seja jovem e possa se recuperar da doença, aí para a doença se passar para outras pessoas, idosos e tudo mais que são grupos de risco, o problema é grande. Por isso que nós estamos isolados no momento, né? Isolados assim, para que essa doença evite de se propagar ainda mais. Existem países aí que eles estão tendo um cuidado muito maior, que o isolamento social está de fato surtindo um efeito muito grande. O número de casos é muito menor, as pessoas não estão sofrendo muito com isso, a saúde não está sofrendo muito com isso. Lembre-se que de onde vocês vivem, lembrem-se no caso como é que é o sistema de saúde da cidade de vocês, para poder se preocuparem com essa questão. É uma doença que pode vir a matar, se a pessoa não tiver tratamento, né? Se a pessoa for de algum grupo de risco. Então, é muito, como posso dizer, é um tanto perigoso, né? Muito perigoso. Então, repetindo, nós não estamos de férias, vocês estão aí em casa, é para estar em casa. Se no caso você estava perguntando assim, ou não, o professor tem que botar atividade em horário tal, porque é horário tal que eu vou estar disponível, não sei o quê. Não. Você tem de lembrar que de segunda a sexta-feira você estaria no... Onde?
no colégio, os alunos de primeiro ano estariam das 7 da manhã até as 5 da tarde no colégio. Então, esse é um horário que deveria você estar separando para os seus estudos, ok? Então, pegue esses momentos e vá atrás de fazer suas revisões, suas atividades, faça o seu cronograma, assistam os vídeos lá, no caso pessoal, pelo menos primeiro A, primeiro B já tem, não sei o primeiro C, ok? Para poder pegar e criar seus hábitos de estudo, para não ficar parado. Ficar parado é pior, porque quando a gente voltar, você vai estar totalmente perdido. Se você está fazendo as atividades, tudo mais, você não vai estar tão perdido assim, pelo menos, né? Então, opa, até mais, boa sorte, repassem as atividades. Até mais, pessoal.